Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, o que precisamos entender essa noite é que existe um ambiente invisível aos nossos olhos naturais, mas que eles são muito reais. Coisas estão acontecendo nesse exato momento no espiritual que naturalmente a gente não consegue ver com os nossos olhos, não conseguimos tocar com a nossa mão, mas aqueles que conseguem abrir os olhos espirituais conseguem perceber, crer e receber dessas coisas. Então eu quero estimular você essa noite a entender que existe sim um ambiente espiritual que nos cerca. Por onde nós estivermos, existe um ambiente espiritual, nós não vamos vê-lo, a não ser que um dom de Deus seja liberado para que você possa discernir o espiritual. Fora disso, nós vamos ter que nos envolver com isso, com os olhos da fé. Ué, olhos da fé, nunca ouvi essa expressão. Como é que isso funciona? Funciona da maneira que nós não vamos ver naturalmente, mas porque recebemos uma informação de Deus através da sua palavra, nós colocamos a nossa fé em ação e nós acreditamos que está acontecendo independente de estarmos vendo ou não. Amém? Por exemplo, quando eu disse aqui que anjos do Senhor estavam nesse lugar, você pode me perguntar, você viu? Naturalmente não vi. Mas é possível ver? É sim, é possível, se um dom do Senhor estiver envolvido de discernimento de espírito no ambiente. Porém, o que há aqui é a fé em ação. Fé em quê? Na palavra. A Bíblia fala em Salmos, em Salmos, no capítulo 34, no verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para livrar e guardar. No Salmo 91 vai dizer que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, você viu os anjos? Não, mas eu vi o que a Bíblia diz. E uma vez que eu peguei isso pela palavra, eu posso ver com os olhos da fé. Amém, irmãos? O que eu quero estimular a igreja essa noite? Que você coloque em prática esse novo olhar. Ou um olhar que você não aprendeu na escola, não aprendeu de forma natural, mas que a igreja vai estar sempre nos estimulando a olhar com esses olhos da fé. O agir de Deus, ainda que os nossos olhos naturais não estejam vendo ou percebendo Deus se mover. Amém, irmãos? Como diz a Marcela, o Espírito Santo é dinâmico. Ele está sempre em movimento. E nós precisamos nos envolver pela fé. Porque, irmãos, existem circunstâncias naturais, situações naturais que vão nos cercar. Coisas que os nossos olhos vão ver. E se nós ficarmos limitados somente àquilo que nós vemos, àquilo que nós sentimos, às informações naturais ao nosso redor, nós vamos ser amedrontados por essas coisas. E assim não é que funciona. Analisamos o mercado financeiro, analisamos o mercado político, analisamos a nossa vida com relação a exames que fazemos, ou sintomas que aparecem, olhamos para a nossa família e vemos algumas coisas que gostaríamos que não fossem daquela maneira. E se nós olharmos somente naturalmente, vamos ficar presos ao natural e deixar de ver com os olhos da fé aquilo que é informação preciosa de Deus, onde Deus está sinalizando que Ele está se movendo. A Bíblia conta uma história, por exemplo, de um profeta chamado Eliseu, e que esse profeta, quando os sírios vinham atacar Israel, ele dizia ao rei de Israel a localização dos exércitos sírios, de forma que todas as investidas dos sírios, elas eram frustradas. Então o rei da Síria pensou que tinha algum informante no meio deles, e eles informaram, não, acontece que tem um homem de Deus lá no meio do povo de Israel, e que ele conta os segredos daquilo que você planeja em secreto.
E aí o que aconteceu? O rei da Síria chamou os seus exércitos, mandou homens até onde Eliseu estava para que o prendessem. Então Eliseu estava dormindo junto com o seu servo, e quando foi de manhã bem cedinho, o servo saiu da casa, e quando ele olhou em volta, a cidade estava cercada. Carros, cavalos, exércitos, tudo cercado. E ele entrou apavorado: ai meu senhor, estamos cercados. E a palavra que Eliseu liberou foi a seguinte: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo não entendeu, porque ele estava olhando naturalmente para o exército, para as circunstâncias, para o natural gritando, e ele temeu por conta disso. Mas Eliseu não estava com os olhos fitos no natural, ele estava com os olhos fitos na promessa. Amém, irmãos? Então ele ora e diz: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. Então quando os olhos daquele jovem se abrem, ele vê anjos, carruagens de fogo cercando ao redor de Eliseu para o proteger e guardar, porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, para livrar e guardar. Essa é a nossa realidade. Ah, pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Ok, mas a Bíblia fala, e essa eu quero que você abra comigo, em João, no capítulo, 1 João, no capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Aleluia. Diz assim: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Ei, a palavra do Senhor para a nossa vida hoje, para que você abra os seus olhos espirituais, ei, fique tranquilo, porque maior é o que está em você, maior é o que está com você, maior do que as circunstâncias ao redor, daquilo que possa te cercar, daquilo que possa te oprimir, daquilo que tente te angustiar. Fique tranquilo, maior é o que está em você. Maior, diga maior, é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia. Amém, irmãos? Ei, nós estamos falando esse mês a respeito de fervor de espírito, e eu vou dizer algo para você com toda certeza do meu coração: não dá para ser fervoroso se nós não formos cheios de fé. Do contrário, nós vamos ser barulhentos. É diferente de ser fervoroso. Amém, irmãos? Porque ser fervoroso é ter uma certeza que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ser fervoroso é trocar a preocupação pela confiança, trocar a ansiedade pela certeza que o Senhor está agindo, trocar as dúvidas pela certeza que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as coisas? Tudo que diz respeito à vida e vida em abundância, Deus já liberou para nós. São promessas, são verdades que precisam estar diante dos nossos olhos espirituais, para que a gente vá bem em todas as coisas, para que a gente fique tranquilo, sabendo que o Senhor está se movendo. Amém, irmãos? Então, se queremos ser fervorosos, temos que crer. Diga: o justo vive pela fé. Sim. E a fé, a Bíblia diz que é a firme certeza das coisas que se esperam, uma convicção plena de fatos que você não vê naturalmente. Diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Diz que a fé não é na mente, ela é no coração, e eu creio, por isso eu falo. Amém, irmãos? Então quem está crendo está com os olhos na palavra. E aí, essa revelação da palavra cria uma visão espiritual ao nosso redor, de forma que a nossa confiança fica baseada naquilo que nós estamos vendo espiritualmente, não naquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Então estão todos preocupados, estão todos em correria, agitados, e os nossos olhos estão fitos nele, autor e consumador da nossa fé, Jesus, que é a palavra. E aí, a paz que excede todo entendimento começa a guardar a nossa mente e o nosso coração na palavra, porque estamos andando vendo aquilo que ninguém está vendo. Aleluia.
Abra os seus olhos espirituais, porque tem promessas de Deus para a sua vida que vão se descortinar essa noite. Estão sendo liberadas essas noites, vão atingir a sua vida essa noite de forma sobrenatural. Pode crer, amém, irmãos? Então, fé é crer no que Deus diz. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, que todas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que significa que cada promessa dessa palavra, você pode agarrar e dizer, opa, isso aqui é meu. Eu não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente sim, de você estar lendo a Bíblia e de repente parece que um versículo ou um texto fica maior do que todo o restante do texto. Parece que cresce e salta diante de você e de uma forma inexplicável você agarra aquilo e fala, opa, Deus falou comigo. Olha aqui, Deus falou comigo. Está aqui, não, agora, e não dá nem para entender, mas no mesmo momento uma paz chega, uma certeza, uau, Deus falou, vai acontecer. Eu não sei como vai ser, só sei que vai ser. Eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que Ele prometeu e Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Quantos aqui já receberam promessas de Deus para a sua vida? Não esmoreça, não dê passos para trás, avance naquilo que Deus te chamou e naquilo que Deus prometeu, porque Ele é poderoso para cumprir o que tem prometido. Amém, irmãos? Em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, a Bíblia vai dizer que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Significa que Deus está de olho naqueles que creem na palavra e aqueles que falam. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. E numa atitude de fé, nós liberamos a palavra crendo. E Deus está ali, com uma expectativa de ver os seus filhos se movendo nesse princípio de fé. E quando Ele vê a palavra dele liberada pelos nossos lábios com fé, há um agir, há um liberar de Deus. A Bíblia fala que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, que eles estão para cumprir a palavra de Deus, as suas ordens, as suas diretrizes. Então, quando nós liberamos a palavra crendo, falando, crendo com o coração e falando com a nossa boca, é como se Deus estivesse, o próprio Deus, liberando a palavra que dá ordem aos anjos. Aleluia. E aí eles começam a se mover. Acho interessante porque Jesus, certa vez, quando começa a chamar os discípulos para o seguir, a um deles, ele diz, eu te vi debaixo da árvore. E aquele discípulo falou, olha, Senhor, eu falei, porque eu falei isso, você me diz, Senhor, espera só, até você ver os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, Jesus é a ponte, Ele é a escada, Ele é a ligação entre o céu e aqui. E quando Jesus é liberado através dos nossos lábios, porque Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra, quando nós falamos a palavra, nós damos liberalidade, ou nós criamos uma ponte para que os anjos possam ir ao céu, pegar do que Deus tem e trazer para a nossa vida, e subir de novo, e descer, e trazer para a nossa vida. Nós liberamos palavras, nós movemos o sobrenatural, e as coisas começam a acontecer. E eu quero estimular você essa noite, a não ficar preso no que é natural. Abra a sua boca, libere a sua fé, para que o sobrenatural comece a atingir a sua vida de forma poderosa. Oh, glória, aleluia. Deus está agindo, mesmo que a gente não veja. Amém, irmãos? A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 13, falando que o reino de Deus, ou esse espiritual que nós não vemos de forma natural, é como um grão de mostarda, que quando jogada à terra, é uma pequena semente, mas ele começa a crescer e desenvolver, fica maior do que as hortaliças e se transforma numa árvore a ponto de abrigar as aves dos céus. Interessante porque eu tive a curiosidade de pegar uma semente de mostarda, e ela é uma semente bem pequenininha mesmo, mas apesar de bem pequenininha, ali dentro tem todo o potencial necessário para se transformar numa grande árvore. O que ele está dizendo? Ei, a palavra é assim.
Você pode pensar, mas é só uma palavra. Mas é uma palavra com potencial para se transformar na solução do seu problema. Para se transformar em vida e vida com abundância. Para abrir as portas para que Deus possa se mover. Na palavra existe contido nela tudo o que é necessário para o crescimento e para a frutificação daquilo que ela foi liberada para fazer. Amém? Em um outro texto, o Senhor vai dizer, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, erga-te daqui, lança-te ao mar, e se não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com você. Ou ainda, nada será impossível, em algumas traduções. O que ele está dizendo? Ei, essa palavra aí que você pegou, mas eu não sei a Bíblia inteira, eu não sou igual o pastor Josias, que recita toda a Bíblia quando está pregando de cor. Mas qual palavra você já aprendeu? Qual já saltou da Bíblia e entrou no seu coração? Essa é o seu grão de mostarda. Essa é a palavra suficiente para promover salvação na sua vida. Porque quando você liberar ela cair num bom solo do seu coração, ela vai dar o seu fruto. A 30, a 60 e a 100 por um. A palavra vai frutificar. Amém, irmãos? E quando você libera ela, sabe o que acontece? Deus está se movendo para cumprir a palavra que Ele liberou. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Está aprendendo alguma coisa aí? Aleluia. Abra comigo em Romanos, no capítulo 8, no verso 35. Romanos, capítulo 8, verso 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor do Senhor. Eu vou dizer para você, se você entrou aqui pela primeira vez, de repente você nunca entrou numa igreja evangélica, eu vou dizer para você, e tome isso como uma palavra de Deus para a sua vida: Jesus ama você. E se você está aqui, foi porque Ele te atraiu para cá. Te atraiu para poder alcançar a sua vida e derramar sobre você do amor precioso dele. Tem presentes para a sua vida hoje, nesse lugar. Abra bem o seu ouvido, abra bem o seu coração. Amém, irmãos? Então, diga comigo: Deus está agindo, ainda que eu não esteja vendo. Aleluia. Agora, é importante como nós nos comportamos quando nós olhamos com os olhos da fé diante das circunstâncias que nos cercam. Por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, vai falar uma história a respeito do rei Josafá. Eu acho interessante que quando você começa a ler essa história de Josafá, Josafá herda o reino de seu pai e ele começa a colocar a casa em ordem. Ele tira a idolatria, começa a organizar as coisas. E depois que ele tem todo esse trabalho, está tudo organizado, e aí você pensa, agora é a hora de começar a prosperar e avançar. Se juntam 3 reinos diferentes para invadir o reino de Josafá. De forma que era uma multidão tão grande que eles não tinham capacidade em si de vencer. Eu não sei se você já teve alguma experiência parecida com essa, mas dá a impressão assim, gente, quando eu não era crente as coisas iam, de repente eu me converti, parece que o mundo inteiro veio contra. Fique tranquilo, maior é o que está em você do que o que está no mundo. O fato é que se levantou e Josafá, ele teve medo. Quantos aqui já tiveram medo diante de algumas circunstâncias?
Irmão, não precisa ser supra-sumo da fé, não. A gente tem medo, tá bom? A gente tem sentimento, a gente é gente, dá, ok? Medo dá em todo mundo que é gente. Não dá em poste, mas em gente dá. E às vezes as situações se levantaram de forma que ele teve medo. Porém, o medo não o paralisou, ou não o fez se esconder. O medo o impulsionou a buscar ao Senhor. E ele chama todo o povo para que se dobre diante do Senhor, para buscar uma direção. E o Senhor aparece no meio deles e diz: ei, fique tranquilo, essa peleja vocês não têm que pelejar, fica parado, toma uma posição e você vai ver o livramento. Irmão, quando eles agarraram essa palavra de um jeito, que o Senhor deu instrução: vai até lá o campo de batalha, e quando vocês chegarem lá, vocês não vão lutar, fique tranquilo. Eles pegaram aquilo com os olhos da fé, de forma que quando eles, em vez de formar um exército com primeiro os escudos, depois lanças, não, eles colocaram um povo para cantar e dançar na frente. Quem está certo da vitória já começa a se alegrar, cantar e dançar. Aleluia. E eles foram cantando e louvando, e a Bíblia diz que enquanto eles cantavam louvor, diga, enquanto eles cantavam. Enquanto eles cantavam aqui, lá no campo de batalha, Deus estava se movendo. Eles não estavam vendo, eles estavam aqui cantando e louvando, indo em direção ao lugar que Deus mandou. E lá Deus estava agindo. Uma confusão aconteceu entre os três exércitos, de forma que eles começaram a brigar um com o outro. Todos se mataram. E eles, quando chegaram lá para ver o que eles iam enfrentar, não tinha mais nada para enfrentar. Só tinham riquezas para serem saqueadas. Amém, irmãos? E isso pode acontecer na nossa vida hoje? Pode. Você pode estar aqui cantando e louvando, e Deus está lá, resolvendo situações, movendo circunstâncias, segurando corações. Amém, irmão? Promovendo favor e graça sobre a sua vida, de forma que quando você chegar para ter aquela reunião, quando você chegar para ter aquele embate, quando você chegar para ver aquele laudo, quando você chegar para ver aquela consulta, já está tudo resolvido. As coisas se encaixaram, se alinharam e tudo ficou bem. Quero liberar uma palavra pela fé sobre a sua vida. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Aleluia. Tudo vai ficar bem. Deus vai agindo, irmãos. Deus vai agindo. O que nós precisamos fazer? Crer. Crer na promessa, crer na palavra. E Deus está agindo. A gente não está vendo, mas Deus está agindo. A Bíblia fala a respeito do povo de Israel, quando eles ainda eram escravos no Egito, e que Deus faz uma promessa: ei, eu vou livrar vocês daqui e vou levar para uma terra que mana leite e mel. E Deus faz prodígios, sinais, coisas maravilhosas, de forma que abre um mar para que o povo passe e os seus inimigos fiquem afogados naquele mar, e manda em direção a uma terra prometida. O povo vai em direção a essa terra, e quando chega diante da terra, Deus dá a instrução a Moisés para separar um principal de cada tribo para ir até lá espiar a terra. Eles vão como espiões, olham a terra, e realmente a terra manava leite e mel, como Deus falou que era. Quando eles voltam com o relatório, ele diz: olha, a terra realmente manda leite e mel, mas essa terra é terra que devora os seus moradores. Lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, de forma que nós não podemos ir contra eles, porque eles são maiores de nós, e aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhotos diante deles, e aos olhos deles também. Interessante, porque ele usa aos nossos próprios olhos e aos olhos deles também. Veja, irmão, o que um olhar natural pode limitar com relação às promessas de Deus para a nossa vida. Dois daqueles homens se levantaram e disseram: ei,
Vamos subir porque Deus prometeu, e o favor já saiu deles, de forma que nós vamos devorá-los como pães, para assumir a terra que o Senhor nos deu. Os que olharam de forma natural, ficaram temerosos e quiseram voltar para o Egito. Aqueles que olharam para a promessa com os olhos espirituais, se empolgaram, dizendo: ei, vamos lá, vamos conquistar, porque o Senhor já nos deu essa terra. Como está a sua vida hoje? Em que está mirando os seus olhos? No que é natural, nas circunstâncias, naquilo que é possível ou impossível? Ou você já se agarrou com a promessa e está com a expectativa de ver como Deus vai fazer para cumpri-la? Aleluia! Oh glória! Interessante, porque o povo todo que não acreditou na palavra, ficou com os olhos naturais, morreu durante 40 anos no deserto. Mas quando Josué e Caleb entram e começam a conquistar a terra, eles chegam a tal cidade fortificada que os outros tinham visto. E diante daquela cidade fortificada, eles mandam 2 espiões até lá. Eles entram na cidade e são acolhidos na casa de uma prostituta chamada Raabe. E essa mulher vai falar com eles algo que para mim foi surpreendente e fez com que os meus olhos espirituais se abrissem e a certeza aumentasse mais de fé, que quando Deus promete uma coisa, Ele é poderoso para cumprir. Porque, irmãos, a palavra que ela vai dizer, abra comigo por favor em Josué no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia. Você conseguiu entender o que estava acontecendo aqui? Quando Deus abriu o mar vermelho, 40 anos atrás, que o povo passou, a informação chegou ao povo da terra prometida, e lá eles já estavam apavorados, o coração deles já tinha derretido com uma certeza: o Deus deles é grande demais. E o povo estava olhando para aquela cidade fortificada e pensando: nós somos como gafanhotos. E eles de lá olhando: é um povo poderoso demais. Cuidado para os incrédulos não crerem mais em Deus do que você está crendo nele. Se Deus prometeu, fica tranquilo, Deus já começou a mover as coisas para aquilo que aconteça. O que você faz? Começa a cantar louvores, vai avançando, vai se alegrando, na certeza: Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Existe um agir de Deus quando nós não estamos vendo naturalmente, mas quando a palavra dele está em ação. Ela precisa estar na sua boca e no seu coração. E quando você ativar, aprende essa fórmula, irmão: crie, por isso falei. E você vai dizer a montes, você vai dizer a muralhas, você vai dizer a situações, você vai dizer a sentimentos, você vai dizer ao impossível que o seu Deus é o Deus que tudo pode. O seu Deus é o Deus que tudo pode. Aleluia. Oh glória. Deus é bom. Está preparado para milagres? Está preparado para coisas sobrenaturais acontecerem? O que você está esperando? Tem pessoas aqui esperando coisas que já tem um tempo. Só que não é pouco tempo não, já tem um tempão. Ao ponto de algumas vezes já pensar em: será que vai acontecer? Mas por dentro, de uma forma inexplicável, o Espírito Santo se levanta e diz: não, anda mais uma légua, avance mais alguns passos. Porém chegou o tempo
Essa noite Deus abriu portas e liberou coisas que estavam presas e travadas. Eu tenho tanta certeza disso. Aleluia. Tenho tanta certeza disso. Aleluia. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Amém, irmãos? Oh, glória. Crede que recebeste. Diga assim: Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra que eu recebi. Obrigado porque eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. E eu não estou só. Com Ele eu salto muralhas. Eu quebro cadeias. Derrubo gigantes. Porque nada vai me parar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou conquistar. Eu vou conquistar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.